Deixa eu fazer uma pergunta aqui para a igreja. Quais foram as consequências do pecado de Adão? A morte física. O que mais? A morte espiritual. O que mais? Dores o que? Físicas. Vocês estão falando de duas consequências. Vocês estão dividindo em consequências físicas e espirituais, não é isso? Mas o homem é o quê? Corpo, alma e espírito, certo ou não? Já falamos de consequências para a carne e para o espírito. E para a alma? O que o homem passou a ter no seu coração que ele não tinha antes? Eu falei medo, alguém falou medo, insegurança, o que mais? Culpa, a ausência, a carência de amor, tudo isso é verdade ou não? Desespero, falta de esperança, angústia, rancor, ansiedade. Vocês conhecem bem, né? Essas coisas dá para ficar o dia inteiro aqui falando dessas coisas. Dá ou não dá? Por quê? Porque tudo isso é consequência de um mundo que subtrai, que toma, que trai, que promete e não cumpre. E essa é a história do homem. Você nasce observando coisas ruins. Os pais, os amigos, os professores, o mundo, ele provoca em nós lacunas que só se acrescentam a cada dia. Por que eu estou dizendo isso? Porque foi isso que Jesus sentiu. E lá no Getsemane, ele resgatou o homem completamente. Amém ou não? A completude disso se dá na cruz. Mas lá, através da sua decisão, começa a obra de redenção de Jesus, que se completa na cruz. E eu quero mostrar para vocês o nível desta redenção. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Abra a sua Bíblia. E aqui está o propósito de Deus para a sua vida e a amplitude da obra de Jesus. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo. O vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida do nosso Senhor Jesus Cristo, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém ou não? O que ele está falando? Ele está falando de corpo, alma e espírito. A consequência do pecado trouxe para o corpo o que? Enfermidades e mortes. Você pode ficar doente? Pode ou não pode? Faz parte da natureza humana? E a alma? Você tem medo de alguma coisa? Você tem algum trauma? Você tem alguma ferida? Você desconfia? Uma criança quando nasce, ela não tem essas coisas. Mas ela vai crescendo, ela aprende que não dá para confiar sempre no pai. Você pedir para uma criancinha de 1 ano para saltar de cima de uma mesa, ela vai saltar. Até que um dia alguém tira a mão e fala, você precisa aprender a não confiar em ninguém. Nunca mais ela vai confiar cegamente. É isso que o diabo fez. E no espírito trouxe condenação. Mas aqui a Bíblia está dizendo que Deus quer resgatar o homem completamente. Amém ou não? Eu quero mostrar para vocês como Jesus nos resgatou em 3 áreas. Nessas 3 áreas. De maneira prática, eu vou dizer uma coisa. A maioria de nós não tem dúvida alguma sobre a questão da salvação. É ou não é? Quantos aqui já entregaram a vida para Jesus? Você tem dúvida disso ou não? Por que você não tem dúvida? Porque você crê que Ele morreu no seu lugar. Você crê? Mas quando a gente fala que Jesus morreu e levou sobre si as nossas enfermidades, a gente fica, mas será? Quando você fala mas será? É do mesmo jeito que uma pessoa que não entregou a vida para Jesus fala, mas será? Se uma pessoa chega para você e fala, é muito fácil ser crente assim. Ele morreu e só isso que tem que fazer para ser salvo? A
pessoa não entende. Ela tem dúvida, por isso que ela precisa nascer de novo. Agora, se você quer andar e quer experimentar no seu corpo a cura de Jesus, você tem que crer do mesmo jeito que você crê que este sangue perdoa os seus pecados. Amém ou não? Então aqui a Bíblia está dizendo que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Quem nunca foi humilhado? Quem nunca foi desprezado? Quem nunca foi rejeitado? Jesus foi isso tudo. Sabe para quê? Para redimir a sua alma. Satanás, ao longo da sua história, ele vai tecendo uma linha na qual ele vai agregando valor e acrescentando cada vez mais feridas e mortes e decepções, para que a tua alma fique atemorizada. Quantas pessoas olham para si mesmas e têm uma imagem distorcida de si, sabe por quê? Por causa daquilo que os homens disseram, por causa daquilo que os inimigos espirituais fizeram na alma. Hoje eu quero dizer para você, tudo isso você pode lançar na cruz do Calvário. Jesus te redimiu na alma também. Jesus veio para libertar os quebrantados de alma. Mas em último lugar, Ele morreu para cancelar os seus pecados. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Quem está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. A Bíblia diz que Deus lança os nossos pecados nas profundezas do mar, e deles não se lembra. Sabe por que o homem hoje anda em desespero? Porque ele lança todas as suas expectativas em pessoas. Se você esperar dos homens, a tua felicidade ela não virá. Se você esperar de homens apoio, muitas vezes o apoio não virá. Mas se você espera no Senhor, a Bíblia diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Mas eu quero terminar essa palavra contando um mistério, que eu chamo de mistério no Getsemane. Jesus já estava se preparando para aquilo que ia acontecer na cruz. Ele estava chamando os seus discípulos, e certamente você vai lendo o texto, você percebe que ele está falando da luta que ele está tendo, e até provavelmente deve ter tido uma conversa mais franca com os discípulos sobre o que ia acontecer. Mas aí é o que eu acho mais tremendo nessa história. Lá em João, capítulo 14, versículo 30, Jesus disse assim: já não falarei mais muito convosco, porque aí vem o príncipe desse mundo, e ele nada tem em mim. Eu vou ler de novo. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe deste mundo, e ele não tem nada em mim. O que dá a entender aqui que Jesus não queria que Satanás ouvisse a conversa que eles estavam tendo. E quando você vai lá para 1 Coríntios capítulo 2, versículo 8, a gente lê o seguinte: sabedoria essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Em outras palavras, Jesus está ali conversando com os seus discípulos e abrindo o coração sobre o que ele ia enfrentar. E aí ele diz assim: está vindo aí o príncipe desse mundo. Onde ele estava? Ele tinha tomado o coração de Judas. Satanás, o próprio Satanás, entrou em Judas. E ele vai chegando, e Judas é aquele que beija Jesus para lhe falar, para falar para os soldados quem era Jesus. Porque Jesus não era conhecido do povo de Jerusalém. A maior parte do tempo ele ficou na Galileia. Quando ele percebe que Satanás está chegando no corpo de Judas, ele fala para os discípulos: vamos mudar de assunto. Está vindo aí o príncipe desse mundo, e eu não tenho nada com ele, eu não quero que ele ouça. E o texto de Coríntios nos mostra isso, que se os sábios desse mundo, os poderosos, esta palavra poderosos fala também
dos demônios e dos principados e potestades. Se eles soubessem o que está por detrás, eles jamais teriam crucificado Jesus. Meus queridos, o diabo, lá no jardim do Éden, ele enganou Adão. Deus disse que se você comer você vai morrer. Vai nada, é mentira. Mais uma vez o diabo está vindo agora para enfrentar, mas não o primeiro Adão, o segundo Adão, que é Jesus. Na cabeça do diabo, olha que tremenda essa revelação. Ele achava que levando Jesus à morte ele ia vencer. O que ele não sabia é que quando Jesus morreu, é que ele foi derrotado. E a Bíblia diz que se eles entendessem, jamais eles teriam crucificado Jesus. Em outras palavras, querido, Deus está sempre à frente do diabo. O diabo tem as suas estratégias. Ele procura destruir a obra de Deus e ele faz de tudo. E ele pode ser muito inteligente, mas diante de Deus ele é nada.